Eka, take care and win. Dark Mother, take us in. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Natasha Nakita, sou uma das sacerdotisas do Coven Jardim de Hecate, sou a Caliste, e hoje nós vamos dar início, aos nossos estudos. Eu fiquei responsável para trabalhar com vocês a questão histórica de Hecate. Eu sou graduanda do curso de licenciatura em História na Universidade Federal de Alagoas e Hecate é um dos meus objetos de pesquisa. Então hoje a gente vai dar início a essa discussão sobre alguns contextos de Hecate. A primeira coisa que eu queria deixar aqui para vocês era uma pequena reflexão. E essa reflexão é: quem é Hecate? Como consta aqui no nosso primeiro slide. Muitos de vocês já têm uma boa base, já têm um embasamento, estudos no decorrer da trajetória de vocês, e outros também estão chegando agora, outros não têm conhecimento. Então, pensando nisso, é que nós do Coven Jardim de Hecate resolvemos fazer essas discussões com vocês, para a gente tentar entender um pouquinho do contexto histórico dessa divindade. E aí eu estou trazendo para vocês algumas curiosidades sobre Hecate. De acordo com algumas pesquisas históricas, o nome Hecate, ele teria vindo de um epíteto do deus Apolo, que é um epíteto que é conhecido como Hecatos. E esse epíteto, ele vai estar relacionado a mais ou menos aquele que opera ao longe. Então, Hecate, ela seria aquela que opera à distância, aquela que move, que remove, aquela que vem de longe, aquela que opera ao longe. Essa é uma das vertentes mais aceitas pelos pesquisadores da atualidade sobre a suposta origem do nome de Hecate. E aí, gente, nesse encontro a gente vai fazer várias descobertas. Hecate, ela seria filha de Perses, segundo a mitologia grega, e também de Astéria. Para quem não conhece, Astéria, ela seria uma divindade que estaria ligada às estrelas, à noite e também às adivinhações. E tanto Perses como a Astéria, eles seriam descendentes direto dos titãs. Então, Hecate, em sua genealogia, já mostra pra gente de onde veio e para que veio. E aí, gente, nós vamos fazer muitas descobertas nesse nosso primeiro encontro. Mas a partir de onde? A partir de quê? A gente vai fazer contextualizações através da literatura histórica. E esses documentos que a gente vai trazer aqui para vocês são 3, E também algumas outras observações para concluir aí a nossa discussão, nosso estudo, nosso raciocínio, fazer a gente fazer reflexões. E aí, com isso, a gente vai buscar entender toda essa contextualização de quem seria Hecate, quem seria essa divindade de mais de 3.000 anos de história. Vamos falar um pouquinho sobre a Hecate na modernidade. A Hecate na modernidade, ela é considerada atualmente pela maioria dos devotos, ouviu falar em Hecate, já faz essa associação. Até pessoas que não conhecem o culto hecatino já acabam fazendo essas associações que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Na modernidade, Hecate, ela vai ser conhecida como a rainha das bruxas, a deusa das encruzilhadas, deusa das feitiçarias, do submundo, da morte, vai ter ligação também com os fantasmas, vai ser conhecida como a deusa das feiticeiras, uma divindade negra associada à noite, aos mistérios e também ao submundo. Então, esse é o contexto da modernidade
sobre Hécate, o que a maioria das pessoas conhecem, e se você der um Google, aí é a primeira coisa que vai aparecer, que Hécate é a rainha das bruxas, é a deusa da noite, é a senhora das trevas e por aí vai. Não estou dizendo que ela também não seja, tá? Mas a partir dessa nossa discussão, nós vamos compreender outros contextos sobre Hécate, que são de extrema importância para todo mundo que quer trabalhar com essa divindade, entender todo o contexto dessa divindade e ter pelo menos uma base para se trabalhar com essa divindade. Algum de vocês já pararam para se perguntar por que Hécate é a rainha das bruxas? Eu me fiz essa pergunta várias e várias vezes quando eu comecei no culto hecatino há mais ou menos uns 4 anos atrás. E aí eu me fiz muito essa pergunta, por que Hécate é a rainha das bruxas, se na bruxaria em si existe tantas outras divindades? A gente tem muitas deusas, a gente tem a liberdade de ser politeísta, de trabalhar com vários panteões, e por que justamente só Hécate recebeu esse nome de rainha das bruxas? É uma pergunta que eu também queria que vocês fizessem, porque é de extrema importância para a gente poder entender um pouquinho o contexto histórico dessa divindade. O que será que teria levado Hécate a receber esse título? Por que Hécate teria recebido esse título? Já que na antiguidade existiam várias outras divindades, deuses, deusas, que eles eram relacionados ao submundo, eles também eram deuses quitônicos relacionados ao submundo, à terra, mas só Hécate conseguiu essa proeza de receber essa denominação através aí dos séculos, chegando até na modernidade, né, nos nossos dias. A gente vai, a partir dessa discussão, buscar respostas para responder esse questionamento, através, como eu já falei anteriormente, do contexto histórico de quem seria Hécate. E para isso a gente vai ter que voltar um pouquinho lá atrás, a gente vai voltar para a antiguidade arcaica, Grécia arcaica. Na antiguidade arcaica e a clássica, até um pouquinho do helenismo também, mas mais a arcaica e a clássica, a Hécate, ela era representada com outra forma, bem diferente do que a gente entende hoje na modernidade. E que forma era essa? Ela era entendida como uma jovem donzela, como a senhora dos caminhos, a senhora da cura, protetora das famílias, era protetora das cidades, nutridora dos jovens, ela também era padroeira das cidades. Ela era a senhora das tochas, aquela que iluminava o caminho das pessoas, a senhora dos partos, dos campos selvagens. Ela era uma divindade que ela trazia a iluminação para as pessoas. Para a gente poder entender um pouquinho essa diferença de Hécate na antiguidade para Hécate na modernidade, de jovem donzela para a rainha das bruxas, a gente vai trabalhar com 3 documentos históricos que são de extrema importância, para a gente tentar compreender melhor essa contextualização, né, histórica de Hécate, que é uma deusa multifacetada, ou seja, ela é uma divindade de múltiplas faces. E aí a gente vai partir para o clássico da literatura, que é a Teogonia de Hesíodo. Mas primeiro, quem é Hesíodo? Também foi uma das primeiras perguntas que eu me fiz quando eu comecei a estudar sobre a temática. Quem seria o Hesíodo tão falado aí pelos historiadores, pelos pesquisadores e também pelos devotos de Hécate? O Hesíodo era um poeta cantor, uma das figuras assim mais importantes para a antiguidade. Assim como o Homero, o Hesíodo, ele é um dos poetas gregos mais antigos, cujas obras dele chegou até nós, até os nossos dias. E acredita-se também que Hesíodo, ele seria da região arcaica de Cime ou Cume, como ela também é conhecida. Você joga no Google, você vai
encontrar esses dois nomes aqui para essa cidade que Hesíodo supostamente teria vivido. E essa cidade ela vai ser uma cidade da Grécia Arcaica, uma cidade que vai estar ali naquela regiãozinha do litoral da Ásia Menor, que é a Anatólia, onde o comércio acabou florescendo bastante no mundo antigo por conta da localização litorânea dessa cidade. Então, quando a Grécia estava ali se expandindo, as rotas comerciais que os gregos utilizavam passava ali por várias cidades ali daquela regiãozinha ali do Mar Egeu e se expandia entre as ilhas. Essa cidade de Cime, ela foi uma das cidades mais importantes desse período relacionado ao comércio. E aí, gente, alguns estudiosos, eles vão acreditar que o Hesíodo e a família dele, inclusive, eles eram devotos de Hécate. Como assim, devotos de Hécate? É isso mesmo. E aí, também acredita-se que possivelmente o próprio Hesíodo ele teria levado o culto de Hécate até a Grécia. Mas isso aí são suposições de estudiosos, tá? Ninguém bateu o martelo sobre isso ainda falta ter muita pesquisa. Mas se a gente pensar um pouquinho na própria Teogonia de Hesíodo, que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu vou ler o hino a Hécate, é bem possível que isso tenha acontecido, porque de tantas divindades, o Hesíodo deixou um hino especialmente para Hécate, descrevendo ela em todas as suas honras. Então é bem possível que ele tenha sim levado esse culto de Hécate até a Grécia. O Hesíodo foi de extrema importância porque assim, ele viveu em uma época onde a cultura grega ela era literalmente depositada no canto. Era através do canto que se contavam histórias, até porque nesse período ainda não tinha a escrita, não tinha moeda, não tinha polis, e as pessoas conseguiam contar as suas histórias através do canto. As pessoas não, os poetas, porque a maioria das pessoas estavam ali só para ouvir e repassar aquilo que estavam ouvindo. Nesse período a oralidade ela era de extrema importância. O que é a Teogonia de Hesíodo? A Teogonia ela vai ser um poema mitológico de 1022 versos que foi composto pelo próprio Hesíodo entre os séculos 7 e o século 8, antes da Era Comum ou antes de Cristo. Esse poema, em forma de hino, na verdade, ele vai tratar basicamente sobre a origem do mundo segundo a visão dos gregos. Ele vai mostrar pra gente como é que os gregos acreditavam que o mundo teria se originado. E aí ele também vai descrever a linhagem dos deuses, vai descrever também alguns dos mitos dessas divindades e também o envolvimento desses deuses com os humanos. E também vai falar um pouquinho dos heróis. Então, gente, a Teogonia ela vai ser um documento do pensamento religioso grego. E aí a gente vai encontrar dois pontos super importantes nesse texto, que o primeiro dele vai ser a noção mítica da linguagem como manifestação divina, e o segundo vai ser as divindades míticas desse poema, elas se manifestam através do canto e da dança. São dois pontos de extrema importância quando a gente pensa na Teogonia de Hesíodo. E aí, os gregos dos tempos hesiódicos, eles viviam naquele contexto ali muito próximo aos deuses, num tempo diferente do mundo contemporâneo, que é o nosso, da modernidade. E esse tempo dos gregos hesiódicos, ele não era um tempo medido pelos números, ainda não existia o número ou o alfabeto. E nesse contexto, para os gregos, o mundo ali seria um conjunto de inesgotáveis aparições divinas, o que a gente entende hoje por teofanias. Era um mundo que era basicamente um reflexo do que eles acreditavam que seriam as divindades. A partir da Teogonia, é possível que a gente
consiga ter noções ali de como funcionava o pensamento grego arcaico. Para quem não sabe, a história da Grécia ela vai se dividir em 5 momentos. O primeiro vai ser a Grécia pré-homérica, o segundo vai ser o período homérico, e aí o terceiro vai ser o arcaico, que é onde a gente está falando agora. O quarto vai ser a Grécia clássica, que é para onde a gente vai mais na frente. E o último período vai ser o helênico ou o helenístico, que ficou marcado também, que Hecate, inclusive, marcou bastante esse período. Então, vocês podem perceber que Hecate é uma divindade que ela atravessa séculos. Ela atravessou séculos, ela chegou até aqui. Chegou até mim, chegou até vocês, continua aí. Voltando aqui um pouquinho, gente, a partir da Teogonia de Hesíodo, a gente vai conseguir buscar essa compreensão através da concepção arcaica da linguagem. Tudo ali vai estar na linguagem. E também na canção, que andavam de mãos dadas, tanto a linguagem quanto a canção. E essa canção, ela se tornou, nesse período, um vínculo, tá? Para criar uma concepção de mundo. Então, os gregos, eles conseguiam retratar sua concepção de mundo através da linguagem e do canto. Os gregos testemunharam a germinação das instituições sociais e culturais, que culminariam depois, como eu falei anteriormente, no florescimento da polis, do alfabeto e também da moeda, que foram de extrema importância para o desenvolvimento do mundo grego. E foi exatamente ali, gente, nesse período que o Hesíodo viveu e que ele também compôs os seus cantos. Nesse contexto aí, 2 personagens, eles vão ser de extrema importância para a criação hesiódica. E eles vão ser, primeiro, a memória e segundo, a oralidade, para que fosse possível a escrita histórica desse período. Então, são 2 elementos de extrema importância, a memória e a oralidade. Por quê? Porque através da oralidade, do canto, se conseguia contar as histórias através do canto, e a memória, ela fazia as pessoas gravarem aquilo que estava sendo cantado, para poder fazer aquilo se eternizar entre os outros indivíduos daquela mesma comunidade e sociedade em questão. Então, quero deixar bem ressaltado aí, e vocês vão ver um pouquinho mais à frente, em alguns slides, em alguns comentários também, como a memória é de extrema importância nesse período. E aí, uma coisa bem bacana é que, assim, esses poetas, eles usavam fórmulas prontas para poder compor os seus versos. E aí, eles usavam essas fórmulas, tá? Para fazer esses poemas, e essas fórmulas elas iam consistir mais ou menos em frases pré-fabricadas que iam ali se combinando de um modo a compor versos em sequência, o que acabava ajudando a questão da assimilação desses poemas pela comunidade, como eu falei anteriormente. Então existia uma técnica já ali para poder compor esses poemas, para poder ajudar eles a ficar aqui gravado na memória das pessoas. Mais uma vez, ressaltando aqui a importância da memória nesse contexto. E aí essas fórmulas, elas eram utilizadas justamente para facilitar isso, a fixação desses versos na memória coletiva. E aí, essa oralidade, ela vai estar imersa na concepção de linguagem poética do Hesíodo. Vai ser uma marca, assim, que ele acaba utilizando muito bem. E essa linguagem, ela é usada através do canto, da música. Aí eu queria que a gente refletisse um pouquinho com esse contexto. Vamos imaginar aqui uma comunidade agrícola, pastoral e anterior à construção da polis e da adoção também do alfabeto. E aí, nesse contexto, o poeta cantor ali, ele representava o maior poder de comunicação. O poeta, ele tinha na palavra cantada
o poder de ultrapassar todos os bloqueios e todas as distâncias espaciais e as temporais também. Era um poder que era conferido a ele através justamente da memória das pessoas. Um exemplo bem bacana que eu posso trazer para vocês é os filmes antigos. Vocês podem perceber que a maioria dos filmes vai ter os bardos nas cortes cantando, né? E ali naquela música, junto com aquele instrumento, ele vai contando histórias. O pessoal que está ali ao redor vai cantando junto e vai assimilando aquelas narrativas. Então, era mais ou menos assim que acontecia no mundo antigo também. Toda a questão da visão de mundo, tá? Tanto do poeta quanto daquele grupo social que estava ali inserido, ela era conservada e ela era transmitida através do canto. E aí tanto o Hesíodo como outros poetas da sua época, eles eram colocados assim numa posição acima até dos próprios nobres locais. E na maioria das vezes eles tinham também poder e a força igual ali a esses nobres. Eles eram muito respeitados pelaquela comunidade. As pessoas tinham um imenso respeito por esses poetas cantores, né? A Teogonia de Hesíodo, a palavra, ela vai ser uma força divina. Isso é bem interessante porque ela vai tratar de múltiplos âmbitos, tá? Do divino. O poeta, ele era um cultor da memória, como eu já falei anteriormente. Tô falando tanto em memória que eu quero que fique gravado na memória de vocês, tá? A Teogonia de Hesíodo, ela vai ligar uma época arcaica, onde o pensamento e a razão se manifestou através da elaboração do discurso em prosa, que é o que os pesquisadores hoje chamam de ágrafo oral. Então, essa foi a marca, assim, desse período, o discurso em prosa. E aí, a Teogonia de Hesíodo, ela vai conter 13 hinos, tá? É uma obra que eu aconselho vocês. Quem não leu ainda, procura, tá? Tem várias traduções aqui no Brasil. Eu uso essa daqui, ó. Pra mim, assim, uma das melhores, que é do professor J.A.A. Torrano. Ele é um dos especialistas aqui do Brasil em mitologia, trabalha na Universidade de São Paulo, acho que no departamento de História Antiga, se eu não estou enganada. E ele tem vários trabalhos, vários outros livros, e é um livro incrível, tá, gente? Esse livro aqui eu comprei bem baratinho, através do estante virtual. E ele é bem completo. Essa edição aqui, ela vai ser de 95, mas existem outras edições. Mas essa daqui é que eu gosto mais, porque ela vai vir no início, tá? Com toda a reflexão, toda a pesquisa, todo o contexto que o autor ele faz da teogonia, para a gente tentar entender um pouquinho o que é a teogonia, o que é cada hino, o que é que acontece na mitologia, o contexto que está relacionado. E depois aqui, lá pela página 81, se eu não estou enganada, ela já vai começar a contar, tá? Os poemas, vai falar sobre os poemas, a tradução desses poemas, e depois ela vai vir aqui com a versão original em grego. Isso aqui para um pesquisador é vida, porque a gente pode também fazer a nossa própria tradução. Sentar ali, pesquisar e pegar um alfabeto grego aí e tentar também fazer a nossa própria tradução. E é muito bacana. Super recomendo, tá? Se vocês têm interesse em trabalhar com mitologia ou até mesmo trabalhar com a deusa Hécate, essa aqui é a fonte. E eu esqueci de falar anteriormente que a Teogonia de Hesíodo, ela vai ser o primeiro documento histórico onde Hécate é citada. Então ele é de extrema importância para todos nós hecatinos, pesquisadores, historiadores, todo mundo que trabalha com Hécate tem que ter esse livrinho aqui, ó, de cabeceira, para a gente tentar entender o contexto daquela sociedade, o contexto de Hécate e se aprofundar cada vez mais nas leituras, tá? E aí essa Teogonia de Hesíodo, ela vai conter 13 hinos, como eu falei anteriormente. O primeiro vai ser o hino às musas,
O segundo vai ser o hino aos deuses primordiais. O terceiro vai ser o hino que conta a história do céu e de Crono. O quarto vai ser o hino contando a história do nascimento dos filhos da noite. O quinto vai falar sobre a linhagem do mar, o nascimento da linhagem do mar. O sexto sobre a linhagem do céu. E o sétimo vai ser o hino a Hécate. O oitavo vai contar o nascimento de Zeus, como se deu. O nono vai ser a história de Prometeu. O 10º vai tratar da titanomaquia, que foi a guerra entre deuses e titãs. O 11º vai tratar da descrição do Tártaro. O 12º vai tratar da luta contra Tifeu. E o 13º, que é o último, vai falar sobre os deuses olímpicos. E aí, gente, esse poema maravilhoso, ele vai se iniciar com o encontro do Hesíodo com as musas, que estavam ali dançando ao redor de uma fonte. E aí, a partir desse encontro, elas se tornam visíveis a ele no caso, e acabam ali revelando as histórias que são contadas no poema, que chegaram até nós. E aí, essas musas, elas eram responsáveis, por fazer a alegria do Monte Olimpo. As musas, elas são 9 ao todo. A primeira vai ser a Calíope, que eu acho que é a mais conhecida, que ela vai ser a musa da poesia. Segundo vai ser a Clio, que é a musa historiadora, que eu sou fã, não preciso nem dizer, né? Uma das minhas mentoras. Crato, que é da poesia lírica. A Euterpes, que é da música. A Melponeme, que é a musa da tragédia. A Polímia, que é a musa da música cerimonial social. A Thália, que é a musa da comédia. A Terpsicore, que é a musa da dança. E a Urânia, que seria a musa da astronomia e da astrologia. E aí essas musas, elas eram filhas de Zeus com a Menimosine, que é a memória. Olha só que interessante. A gente falando tanto aqui de memória, que a Teogonia de Hesíodo exalta a memória, que é através da memória que o poema é passado de geração para geração, de pessoa para pessoa, naquele contexto ali. E as musas, que foram aquelas que passaram o canto da genealogia das divindades para Hesíodo. Elas eram filhas da memória, da própria Menimosine, que era a memória. Nosso foco principal é Hécate, porque se eu for falar da Teogonia, eu vou me empolgar e eu vou virar aqui, passar 1, 2, 3 horas, mas o foco aqui é Hécate. E aí a gente vai entender um pouquinho da Hécate na Teogonia. A Hécate, ela vai aparecer no poema, entre os versos 404 e 452. O hino a Hécate, ele vai estar localizado em uma parte assim quase central do poema. Ele é antecedido ali pela linhagem de Urano e ele vai ser seguido pelo nascimento de Zeus e também de outras divindades do Olimpo. E aí, gente, o que é interessante é que o hino a Hécate, ele vai listar diversas áreas de influência, onde a Hécate ela pode favorecer os seres humanos, conferindo assim à deusa um aspecto de universalidade. E isso é muito importante, esse aspecto ali de universalidade que a Teogonia de Hesíodo ela expressa ali pra gente de Hécate. E aí ela vai aparecer nesse hino, como uma jovem donzela, uma Corotrophos, que é uma nutridora dos jovens. E ela ali, ela vai ser respeitada por Zeus. O Zeus não confiava muito em ninguém, né? Nem nos próprios filhos. O Zeus foi aquele que destronou o pai, Urano e tal. Então existia aquele jogo de força ali no Monte Olimpo entre as divindades. A própria Teogonia de Hesíodo é um jogo de forças, né? Todo mundo queria ser melhor do que o outro ali, as divindades, e eles queriam poder. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo que eu vou fazer lá no canal Oxente Uma Bruxa, que é um canal que eu tô compartilhando aí as minhas vivências
como sacerdotisa Hecatina nas Alagoas, tá? Então quem puder, se inscreve lá no canal e deixa aquele like, compartilha com os amigos, com as amigas também. E eu vou estar postando um vídeo exclusivo sobre a teogonia de Hesíodo. E eu vou falar sobre a titanomaquia, sobre alguns contextos. Vai ser uma coisa bem bacana e bem legal. Mas falando aí nesse jogo de forças, a Hécate, ela era uma das únicas divindades que Zeus respeitava, gente. Isso é muito interessante. O deus dos deuses, o rei dos deuses, respeitava Hécate com honrarias. E é na teogonia de Hesíodo, no hino a Hécate, que a gente vai perceber toda essa contextualização. E aí ela era digna de honras, ela era protetora dos jovens, nutridora dos jovens. E também nesse hino vai aparecer a ligação de Hécate com os mortais, lá pelos versos 416 e 420. E também vai ser uma das únicas partes da teogonia que se faz menção aos homens. Então a Hécate, ela já aparece ali na teogonia como uma divindade que ela faz essa ponte entre o mundo espiritual e o mundo humano, o mundo físico. Ela tá ali já entre os limiares, tá? E outra coisa bastante interessante que a gente consegue perceber a partir desses estudos é que Hécate, até a própria teogonia cita isso, que ela não era do reino de Zeus. Ela era do reino anterior lá de Urano, mas ela tinha essa possibilidade de atravessar esses reinos e não perder a sua magnitude. Ela já era a senhora dos limiares ali, ela já conseguia atravessar esses limiares. E aí, gente, o hino que eu vou recitar daqui a pouco para vocês, ele vai descrever ali várias atividades humanas nas quais Hécate poderia favorecer. Aí nesse hino a gente vai perceber a magnitude, tá? De uma divindade que era respeitada, como eu falei, até pelo próprio Zeus, mostrando pra gente a importância dessa deusa para o mundo grego mítico. Dá pra tirar um print aí da tela e aumentar a resolução também, para vocês deixarem guardadinhos aí. E eu vou ler aqui para vocês. O hino a Hécate. Febe entrou no amoroso leio de Coios e fecundou a deusa e o deus em amor. Ela gerou Leto de negro véu, a sempre doce, boa aos homens e aos deuses mortais. Doce desde o começo, a mais suave do Olimpo. Gerou Astéria, de propício nome, que Perses conduziu um dia ao seu palácio e desposou. E fecundada pariu Hécate, a quem mais Zeus Cronida honrou e concedeu esplêndidos dons. Ter parte na terra e no mar fecundo, ela também do céu constelado partilhou a honra, e é muito honrada entre os deuses imortais. Hoje ainda, se algum homem sobre a terra, com belos sacrifícios, conforme os ritos, propícia e invoca Hécate, muitas honras o acompanha, facilmente. A quem a deusa propensa acolhe a prece, e torna-o opulento, porque ela tem força. De quantos nasceram da terra e do céu e receberam honra, de todos obteve um lote. Nem o Cronida violou, nem a despojou. Do que recebeu entre os antigos deuses titãs, e ela tem como primeiro do começo, houve a partilha. Nem porque é filha única, menos partilhou de honra, e também de privilégio, na terra, no céu e no mar. Mas ainda mais, porque honra a Zeus, a quem quer grandemente dá auxílio e ajuda. No tribunal, ela senta-se junto aos reis venerados. Na assembleia entre o povo, ela distingue a quem quer. E quando se arma para o combate homicida, os homens, aí a deusa assiste a quem quer e propicia conceder vitória e oferecer-lhe glória. Diligente quando os homens lutam nos jogos, aí também a deusa lhe dá auxílio e ajuda. E vencendo pela força e vigor,
leva belo prêmio, facilmente, com alegria, e ao país dá a glória. Diligente entre os cavaleiros, assiste a quem quer, e aos que lavram o mar dos ímpios caminhos. Súplicam a Hécate ao Troante, treme terra, fácil a gloriosa deusa concede muita pesca, ou surge e arranca, se o quer no seu ânimo. Diligente no estábulo com Hermes aumenta o rebanho de bois e alarga as tropas de cabras, e a de ovelhas lanosas, se o quer no seu ânimo, de pouco avoluma-os e de muito faz menores. Assim, apesar de ser a única filha de sua mãe, entre os mortais, ela é honrada com todos os privilégios. O Cronida a fez nutrir de jovens, que depois dela, com olhos, viram a luz da multividente. A Aurora, assim, desde o começo, é nutrir dos jovens, e esta é as suas honras. É um poema muito bonito. Tem ele aqui, ó, em grego. E nesse poema a gente consegue ver consideravelmente essa questão da magnitude de Hécate. Ela aparece como Senhora do Céu, Senhora da Terra, Senhora do Mar, e ela é aquela que Deus contempla várias graças, várias honras, como eu falei. É um poema que me deixa muito emocionada. E assim, como eu falei anteriormente, dentre tantas divindades, por que Hesíodo teria dado um hino especificamente para Hécate? Então, aquela ideia lá dos estudiosos, dos pesquisadores, de que Hesíodo seria devoto de Hécate, faz bem sentido quando a gente lê esse hino aqui da Teogonia, o hino 7, que é o hino a Hécate. E nesse primeiro momento, eu quero que fique claro aqui para vocês que quando a Hécate ela aparece na Teogonia, nesse primeiro documento histórico, ela vai aparecer com uma face celestial, tá? Ela vai aparecer como nutridora, protetora, como senhora, rainha do céu, da terra e do mar, e com uma face celestial, liminal também, muito exaltada. Uma deusa que tem várias honras, da qual tem o respeito do rei dos deuses, que é o Zeus, tá? E que também dá glórias e honras à humanidade, que tem esse laço aí entre a humanidade, para ajudar a humanidade. Essa é a primeira visão que se tem historicamente falando de Hécate. E aí vocês podem perceber que é bem diferente do que a gente entende na atualidade quando se fala o nome de Hécate. Essa visão mais quitônica, mais negra, mais relacionada à feitiçaria, à bruxaria. E aí a gente vai partir para os papiros mágicos gregos e egípcios também, né? Que são os famosos PGMs. Eu coloquei aqui para vocês duas imagens, uma de um papiro inteiro e o outro de fragmentos de papiro, para vocês terem uma ideia, assim, do que seria esses papiros, tá? E aí, gente, os papiros mágicos gregos e egípcios, né? Eles vão ser uma coleção, tá? De rolo de papiros, de fragmentos de papiros, de códices e de extensões, que eles vão ter diversas naturezas, tá? A gente vai encontrar muita coisa nesses papiros. E aí eles vão ser divididos em duas categorias. A primeira categoria, ela vai ser a categoria de magia aplicada. Essa categoria, ela vai estar relacionada a demonstrações, tá? Dos resultados dos rituais que já foram realizados. Então, os magos ou os magóis lá daquele período, eles deixavam lá registrado toda a experiência de todos os rituais e feitiços que eles já tinham feito, e também como um diário pessoal. E a segunda categoria, ela já vai ser diferente, ela vai ser uma categoria que ela vai abranger mais um pouquinho, que é a categoria de fórmulas mágicas, que traz pra gente, assim, mais ou menos o caráter descritivo e prescritivo, tá? Com essas instruções.
que seriam as instruções para a confecção de amuletos, de remédios, de encantamentos, de amarração, de cura, utilizando-se ali do contato direto de seres divinos. E aí vai ser nessa categoria que a gente vai encontrar, tá? Uma multiplicidade de operações. A gente vai encontrar instrução para ritual, invocações, exorcismos, leituras astrológicas, interpretação de sonhos, adivinhações, instruções para uso de ervas, para uso de minerais, para utilizar resinas, para também utilizar incensos. E a gente ainda vai encontrar também nessa segunda categoria alguns hinos que vão ser dedicados aos deuses, tá? Algumas narrativas míticas também. A gente vai encontrar signos, vai encontrar símbolos, vai encontrar imagens que deveriam ser gravadas ali nos amuletos, figuras mágicas, vai falar sobre anjos, sobre daimons, vai ter também figuras humanas, figuras animais, mais ou menos, eu brinco muito, digo que parece receita de bolo. Aquele livro ali de receita, né, que a gente tem, que tem lá toda a instrução de como usar, de como fazer aquele determinado bolo. Então, essa segunda categoria, com todo respeito, porque eu respeito muito esse documento, que ele é de extrema importância também para as minhas pesquisas e para as pesquisas de tantos historiadores que estão aí na atividade. Mas vai lembrar bastante essas receitas, tá? Essa categoria aí de formulários mágicos. Eles foram encontrados ali no finalzinho do século XIX, tá? Por um diplomata armênio que estava ali no Egito. Ele ficou sabendo da possível existência desses documentos. E aí ele foi até a cidade de Tebas, tá? Eles foram encontrados na cidade de Tebas. E aí ele encontrou esses papiros. Mas assim, em circunstâncias que pouco claras assim para os pesquisadores. Não se sabe exatamente como ele encontrou, não se sabe se ele roubou de alguma tumba, se ele comprou de alguém. A gente ainda não tem muita certeza de como se deu essa aquisição desses papiros, não. Que bom que foram encontrados, né? E aí, essa coleção inicial, tá, de papiros, continha 80 papiros, tá? E ela ficou conhecida como a coleção tebana, que foi a primeira coleção de papiros que foi encontrada. E aí, essa coleção, ela acabou sendo espalhada e distribuída entre os principais museus da Europa. A maioria delas foi ficando ali guardado. Alguns eram publicados, vez ou outras, em revistas ali pelos filólogos, mas assim, sempre de forma separada. Foi a partir do século XX que foi publicada essa coleção completa, tá? Pelo filólogo alemão, que eu não vou lembrar agora o nome dele, mas ele publicou com o título de Papyri Graeca e Magica. Passado o tempo, e com o avanço dos estudos, a nomenclatura aí vai mudando para PGMs egípcios, também, papiros mágicos gregos e egípcios. Os estudiosos que defendem, essa mudança aí, eles acreditavam que os papiros mágicos gregos, eles seriam fontes, de práticas egípcias, registradas em língua grega e não o contrário, como se era entendido lá no início. Na modernidade, tá? Não existe uma coisa ou outra, não era grego só e também não era egípcio. Para os estudiosos aí da modernidade, que estão aí na ativa, os PGMs, eles vão ser entendidos, tá? Como sendo textos de prática multiculturais, ritualísticas. E aí a gente vai perceber esse exemplo no próximo slide que eu vou passar aqui para vocês. Mas antes, eu vou falar um pouquinho do Vox Magicae, do Vox Magicae, para vocês. O Vox Magicae, Vox Magicae ou Vozes Mágicas seriam as palavras de poder, tá? Encontradas aí nesses papiros. E o que seria isso?
elas seriam mais ou menos uma sucessão de repetições de vogais e de consoantes no sentido de projetar ali um contato auditivo e visual em quem estava executando ali o feitiço ritual. E esses vozes mágicas, eles não têm como ser traduzidos, mas assim, os estudiosos, eles levantam ali algumas supostas hipóteses da sua existência. Quem tiver acesso de alguns fragmentos dos papiros mágicos gregos, ou até de algumas traduções aí que foram feitas, que eu até tenho uma, vai entender que existem no meio algumas palavras diferentes ali no meio, que a gente compreende como essas palavras de poder, que vai dar aquela luz ali naquele ritual, naquele feitiço. E aí elas são chamadas de vozes magicais, ou vox magicae, como também é conhecida. Os estudiosos, eles têm algumas hipóteses da existência aí dessas palavras. Alguns vão acreditar que elas são tentativas, né, dos magos de usar línguas antigas. Outros vão acreditar que seria a construção de uma linguagem própria do próprio mago para diferenciá-las. Seria tipo uma assinatura dos magos. E outros vão acreditar que essas palavras elas estariam atribuídas à questão da sacralidade, da projeção que o som, a entonação aí dessas vozes mágicas produziria, né? Trouxe um exemplo aqui de vox magicae para vocês. Esses vozes magicais aqui que eu trouxe para vocês, eles vão ser utilizados na modernidade, inclusive no ritual de fogos sagrados para a deusa Hecate. Eles apareceram ali no livro da Sorita Deste, que é uma pesquisadora holística, tá? Sobre Hecate. E aí ela faz um trabalho incrível. E esses vozes magicais a gente usa como palavras de poder no nosso culto hecatino. Askei, Kataskei, Eron, Orion, Ior, Mega, Samei, Bawi, Probantia, Senia. Vocês podem falar desse modo e também vocês podem cantar como Askiei, Kataskiei, Eron, Orion, Ior, Mega, Samei, Bawi, Probantia, Senia. E ficou conhecida aí através do ritual dos fogos de Hecate, né? A Sorita Deste, que eu sou fã, ela colocou lá no livro dela e ganhou o mundo, daí ganhou o mundo moderno. Quem eram esses praticantes desses ritos aí? E aí eles eram agentes, tá? Que eram especialistas desses rituais. Eles eram, em sua maioria, sacerdotes, tá? Homens, né? De templos. Inicialmente eles eram faziam essas práticas dentro dos templos das divindades. Eles eram leitores, tá? E posteriormente eles foram migrando ali para o serviço autônomo, né? Eles saíram ali dos templos e eles viraram sacerdotes magos. Eles eram especialistas ali do saber vinculado à escrita. E aí eles ganhavam dinheiro com isso, tá? Eles não faziam de graça, não. Nós vamos perceber, tá, que existia uma pluralidade de divindades ali que eram invocadas nesses textos. Nós podemos dizer que se invocava tanto deuses locais quanto divindades estrangeiras. E muitas das vezes no mesmo ritual. No quadro abaixo aí eu coloquei para vocês aí no slide que a gente ia ter uma variedade aí muito grande. A gente encontra deuses babilônicos, deuses semíticos, deuses iranianos, deuses egípcios, deuses gregos também. A gente vai encontrar anjos, muitas variações aí de línguas. Vai encontrar menções também a daimons, configurando assim vários canais aí de acesso ao sagrado. Porque nesse período, assim, para o mago, tá? Para o magoi, o que realmente importava ali seria a finalidade do rito e não
com que divindade ele iria conseguir isso. Não a divindade específica ali que ele ia invocar. Lógico que era tudo bem planejado, eram divindades que tinham ligações entre si, mas que eram de culturas totalmente diferentes e isso não fazia muita importância. O Magoi, ele queria era o resultado ali, não importava de onde viesse. As divindades gregas também, que tinham mais ênfase aí nesse período, as que apareciam com mais frequência nessas invocações, eram os Zeus, a Perséfone, a Afrodite e a Hécate, né? Ninguém mais, ninguém menos que ela, Hécate, estava ali marcando presença na invocação ali desses magóis. E aí eu trouxe para vocês como a Hécate ela vai aparecer nos PGMs, né? Como é que a deusa Hécate ela vai aparecer historicamente falando nos papiros mágicos gregos. E a deusa Hécate ela vai aparecer nos PGMs. Muitas vezes ela vai aparecer sincretizada como a Perséfone, como Artemis e como as Selenas ligadas à lua também. Graças aos papiros mágicos gregos, a Hécate ela se tornou uma das divindades mais invocadas do período. E aí, nesse contexto, a Hécate já vai aparecer diferente como ela aparecia ali na Teogonia de Hesíodo, que a gente acabou de ver anteriormente. Ela já vai aparecer conectada a fantasmas, com a magia e com a lua. E é nesse período, mais ou menos, que a Hécate ela vai ser associada à deusa Trívia romana, que também era uma divindade ligada à feitiçaria e aos fantasmas. Quando a Hécate ela é ligada a essa divindade, ela passa a ser triforme, tá? A deusa romana ela era triforme, era a deusa Trívia. E aí ela deixa de aparecer com uma face só, tá? Para aparecer com 3 faces, triforme. E aí que começa toda aquela história da Trívia, né? A partir da deusa Trívia romana e dessa associação com os fantasmas, com a noite e com o negro também. Nesse sentido aí, a Hécate, ela passa de deusa celestial, da cura, da proteção, para uma divindade quitônica, ligada ao submundo, às trevas, e é a partir desse momento que vai começar o processo de demonização dessa divindade, tá? Ela vai começar a ser entendida como ela é popularmente conhecida nos dias atuais, como a deusa das feiticeiras, das bruxas, das trevas. Aí eu trouxe para vocês uma lista dos encantamentos que foram encontrados nos PGMs, tá? Onde Hécate aparece. Vocês podem ver aí que é uma lista bem grande, né? Tem todos os fragmentos aqui que ela aparece. Essa lista ela foi tirada do livro da Sorita, tá? E do David Henke, que é o Hécate Liminal Rites. É bem interessante esse livro. Eu aconselho todo mundo a ler também, que tem muito contexto legal, tem muita coisa bacana. Trouxe 2 trechos de feitiços aqui, onde a Hécate aparece, para vocês verem aí como exemplo. O primeiro ela vai aparecer no PGM 4 e vai ser no feitiço de amor para atração através da vigília. E essa aqui é uma parte da invocação. Eu te conjuro 3 vezes por Hécate Boboroforma, Baibô Boboroforma, que ela seria a fulana de tal, perca o fogo no olho ou mesmo fique acordada sem nada em sua mente, exceto eu. Olha só, que babado, hein? O pessoal da antiguidade resolvia as coisas na base do feitiço. E essas práticas aí ficaram muito populares, tá? Nesse período aí. E aí tem esse outro que é do PGM 7, que é um amuleto de urso que tá invocando o Brimo ali, invocando o amor também. E vários outros contextos aí relacionados a Hécate. Aí eu trouxe como exemplo aí para vocês fazerem essa análise. O que é que eu quis trazer
falando aqui para vocês dos papiros mágicos gregos. Eu queria mais ou menos que a gente fizesse essa comparação, né, da Hécate que aparece na Teogonia de Hesíodo, com a sua face celestial, com a Hécate que já vai aparecer nos papiros mágicos gregos, com a sua face quitônica, tá? Para vocês entenderem como foi que se deu essa mudança da divindade. E aí, eu tô trazendo como bônus, tá? Uma prática também que ela ajudou bastante nesse processo aí de demonização da deusa Hécate, que foi o catadesmos. Catadesmos significa mais ou menos enterrar, prender e amarrar. E era uma prática, tá, de magia que acontecia muito lá no período clássico em Atenas, com finas lâminas de chumbo. Era uma prática para se fazer o mal, tá, a um inimigo. Ela foi utilizada entre os séculos V e o século VI antes da Era Comum. E assim, nesse contexto aí, eram invocados divindades quitônicas, tá, que estavam ligadas à terra, como a Perséfone, a Gaia, Hades, Hermes, Tétis, Cérberos e Hécate. Não poderia ficar de fora, né? Aí eu trouxe aqui para vocês, ó, exemplos aqui dessas lâminas, para a gente ter uma ideia de como elas eram, né? Eram lâminas finas de chumbo. E aí, como era que funcionava essas práticas, né? Catadesmoi. Então, era basicamente o seguinte, tá? Anteriormente, se pedia permissão a algumas dessas divindades quitônicas aí que eu falei para vocês anteriormente, para que elas liberassem para trabalhar com os espíritos dos mortos, tá? Então, era um aspecto bem submundo mesmo. E aí, era basicamente isso. Ia lá, pedia, um exemplo, a Hécate, olha, eu quero que você me permita trabalhar com os espíritos dos mortos. E aí, pegava-se as lâminas de chumbo, colocava o nome do indivíduo que se queria fazer o mal, e também se colocava o desejo do solicitante, a pessoa que estava ali fazendo, olha, nome de fulano de tal também estou fazendo, boto meu nome aí. E também o nome da divindade escolhida, né? Estou dando um exemplo aqui de Hécate, mas poderia ser qualquer outra aí da lista que eu falei. E aí, gente, com a permissão dessa divindade, o mago, ele podia usar a alma ali das pessoas que morreram fora do ciclo, que seriam aquele ciclo de vida, né? O normal, entre aspas, nascer, crescer e morrer. E aí eles utilizavam geralmente, né, invocações voltadas às mulheres que morriam de parto, a crianças que morriam, a suicidas, as pessoas assassinadas. Os guerreiros, eles não entravam nessa lista, tá? Porque eles morriam como heróis. E aí, para essa sociedade, eles eram considerados heróis. Então, eles não entravam nessa lista, porque era uma bela morte. E aí, pegava-se essas lâminas encantadas ali e depositava elas nos templos dos respectivos deuses. Hécate, Hermes e assim sucessivamente. Ou se não, também colocavam essas lâminas em poças d'água, nas fendas da casa do próprio inimigo, dentro de túmulos no cemitério. E aí, essas lâminas, elas possuíam uma linguagem própria, tá? E assim, para aquela comunidade, o inimigo, ele tinha a sua língua, a sua mente, as suas mãos, os seus pés, o seu sexo, o seu corpo inteiro imobilizado. Então, era muito perigoso você fazer alguma coisa com alguém nesse período, né? Porque as pessoas faziam catadesmoi mesmo para os outros, para resolver as suas diferenças, né? Não existia conversa, não. A galera ia lá, invocava o espírito de um morto e fazia mesmo e tava tudo certo. E aí, gente, esses catadesmos, eles eram utilizados, tá, para diversos fins, diversos contextos, tá?
Eles eram utilizados para resolver problemas de litígios, de amor, de separação, de atração, de justiça e muitos outros, assim. Mas tinha uma finalidade que se destacou bastante, que foi o cunho político. Ele prevaleceu bastante, né, nesse contexto. E assim, elas eram muito utilizadas para resolver problemas na justiça. Olha só que interessante. E isso mostrava assim a insatisfação daquela polis ali com a justiça da época. Tem algumas obras até que falam sobre isso, sobre como funcionava a justiça em Atenas, né? Nesse período, as questões ali dos tribunais, dos corruptos, já existia corrupto, tá? Nesse período, e aí a galera que não acreditava muito na justiça dos homens ia apelar para a justiça divina. Os catadesmos eram bastante aí utilizados nesse contexto. E uma curiosidade que eu trouxe para vocês é que, assim, a partir do século V, a Hécate, ela passou a ser a segunda divindade mais invocada ali desse período, nesse catadesmoi. Nessas lâminas, né? Ela apareceu bastante nessas lâminas, então todo mundo temia a Hécate, que ela já estava demonizada aí, mas todo mundo procurava ela nesse momento aí de desespero. O que lembra muito o que acontece com nós bruxos, né? Com as pessoas de matrizes africanas lá também. Todo mundo fala mal da gente, todo mundo demoniza a gente, mas quando precisa, quando aperta, quando tá no desespero, nós somos as primeiras pessoas que eles procuram, mesmo depois falando mal e metendo pau, mas é pra gente que eles vêm, né, desesperados. A Hécate, apesar, né, de existirem outras divindades, né, ali ligadas a esse contexto do catadesmoi, a Hécate, ela foi uma das segundas divindades mais invocadas desse período. A primeira foi Hermes, que também era um deus quitônito, tá? E aí eu trouxe um exemplo aqui, catadosmoi, que a Hécate ela vai aparecer com o Hermes, para vocês terem ideia de como era que funcionava essas invocações. Ó, enterro, prendo fulano, mato tanto as mãos quanto os pés e a língua, a mente para Hermes fulano. Hécate, aí coloca o nome de fulano. Enterro, prendo os pés, mãos, línguas, alma para Hermes e para Hécate. Então, geralmente, Hécate e Hermes, eles eram invocados os dois juntos, tá? Nesse contexto, para que o trabalho fosse bem feito de uma vez. Deixa eu passar aqui para a próxima prática. Então, a gente pode perceber, tá? Que essa prática aí do catadosmoi, não consigo gravar isso. Ela também serviu para ajudar aí nesse processo de demonização da Hécate, né? Hécate como uma divindade quitônita ali que estava ligada aos fantasmas lá e à destruição e ao fazer mal ao inimigo. Outro contexto aqui que eu trouxe para vocês foi a farmaca, que também é de extrema importância aí para os nossos estudos hecatinos. A farmaca ajudou assim na associação, né, de Hécate com a Medeia. E esse primeiro slide aqui, ele vai falar um pouquinho da questão da farmaca e da tradição grega, tá? A tradição grega, ela usava a farmaca, que era nada mais, nada menos que o uso das ervas. Os gregos eles já usavam, né, essa questão ali do trabalho com ervas. E aí eles utilizavam, tá, desde a era do bronze, voltados assim para cura, na forma de amuletos, de ataduras, de encantações, de filtros, de cataplasmas e outras finalidades. Homero, ele foi um dos primeiros, tá, a registrar esses processos aí. Inclusive tem passagens na Odisseia dessas operações mágicas. Em um desses registros aí, ele vai narrar a Circe, ela executando um ritual de magia, né,
voltado para a hostilidade. Para quem não lembra, Circe era aquela sacerdotisa de Hécate. Ela foi considerada uma das primeiras sacerdotisas de Hécate, e ela tinha o domínio ali de transformar os homens em porcos, em vários tipos de animais. Ela era bem poderosa. Alguns estudiosos relacionam ela como sendo filha da própria Hécate também, como mãe da Medeia e por aí vai. Ele narrou, tá? Ela fazendo esse ritual aí de hostilidade, utilizando como base ali do ritual farinha, mel, base de queijo, sendo misturado ali a um vinho que seria distribuído entre visitantes ali indesejáveis, né, que queriam atacar, que queriam fazer mal. Então ela foi lá, fez esse feitiço ali para se defender. Esse registro que ele fez, né, desse encantamento, ele se configurava como um farmacon, tá? Que era esse uso ali das ervas com finalidades mágicas. Era entendido como farmacon. Mas assim, gente, nem todo mundo que fazia um chá era considerado feiticeira, tá? Nesse período. Uma coisa era você fazer um chá simples para curar um resfriado, e outra coisa era você fazer esse chá e associar ele a uma determinada divindade e uma determinada função, que era caracterizado ali como um ato mágico ou farmacon. E aí a gente vem com a Medeia, tá? A Medeia, maravilhosa Medeia. Então, a Medeia, ela vai ser um dos personagens, tá, mais terríveis e fascinantes da mitologia, que ela vai se envolver ali em sentimentos cruéis e também contraditórios. A Medeia, ela seria uma feiticeira, tá, que usou seus poderes para ajudar o marido dela, o amor dela, que é o Jasão. Inclusive aparece muito no mito dos Argonautas, tá? Ela ajudou ele na busca ali pelo o Velocino de Ouro. E aí depois que ela ajudou ele a conseguir ali o que ele queria, ele foi lá e fez o quê? Merda. Ele foi e traiu ela, né? Como todo homem faz. Quando ela foi traída lá pelo Jasão, ela ficou louca, revoltada, né? E aí ela usou a bruxaria para se vingar. Ela estrangulou os 2 filhos, tá, que ela teve com o Jasão, e ela presenteou a rival, né, com um manto mágico que estava ali enfeitiçado. E quando a rival vestiu aquele manto por cima do vestido, o manto pegou fogo e acabou matando a rival lá. Eu acho que Medeia foi muito injustiçada aí pela mitologia e pela história também, né? E aí, gente, a Medeia, depois aí de se envolver nesse contexto todo, ela acabou sendo honrada como deusa também, tá? Tem em alguns locais, tanto na Tessália quanto em Corinto, ela acaba sendo honrada como divindade, como deusa. Ela serviu assim para inspirar muitos artistas. E o mais conhecido assim foi o Eurípides, né? Que escreveu aí a tragédia de Medeia, que tipo é uma obra aí que ficou super famosa, e vai descrever assim a Medeia como sacerdotisa de Hécate, né? É ali que começa a associação do uso das ervas ali, Medeia, venenos, poções e Hécate. E aí quando ele faz essa associação de Medeia com Hécate, a Hécate, ela vai assumindo essa forma de feiticeira, tá? Associada à magia de matar através das ervas, já que a Medeia ela era mestre em poções e venenos. Mas assim, uma coisa bem interessante que eu quero ressaltar aqui para vocês é que o mito de Medeia, tá, gente? Ele serviu assim para expor o cotidiano ali das mulheres atenienses. Eu não sei se vocês já ouviram aquela música do Chico Buarque, que é Mulheres de Antenas, que tem um pedacinho que é assim: lembrem-se das mulheres de Antenas, sofrem por seus maridos duras penas, sabe? A mulher ateniense, ela era uma mulher silenciada, uma mulher submissa, uma mulher passiva,
tá? E aí a Medeia, ela vem para quebrar isso, para mostrar que as mulheres, elas eram donas das suas vidas, sim, que era possível. Ela vem para quebrar esses paradigmas de mulher submissa. Isso é bem interessante e eu acredito que é por isso que a Medeia foi tão odiada, por toda essa contextualização. E outro ponto muito importante aqui dessa demonização de Hecate, que eu trouxe aqui para vocês para a gente refletir, que está aqui no slide como Hecate, Hipócrates e Medeia. E aí, gente, fala um pouquinho assim sobre os tratados, né, hipócritos da época de saúde, que não ajudaram nada, né, na personificação aí de boa moça de Hecate. Para quem não sabe, o Hipócrates, ele é considerado o pai da medicina, tá? E nesse período ele foi bem esperto. Ele acabou se apropriando ali das ervas, né? Dos benefícios das ervas benéficas, das boas ervas, fazendo assim ligações entre as ervas que matam e os praticantes da magia, que eram os magóis, e também os devotos de deuses quitônicos, principalmente Hecate. Então ele foi lá e atacou mesmo. Ele queria vender o peixe dele, de trabalhar ali com as ervas que curam, no sentido mais ou menos assim: olha, eu sou bom, as minhas práticas com ervas servem apenas para curar e não fazer mal. E aquela galera ali, que são os magóis, que estão ali trabalhando com esses deuses aí inferiores, eles usam ali a magia, o uso das ervas ali para matar e para fazer o mal. Então, ó, fica de olho, vem pro meu lado e vamos demonizar essa turma aí. Hecate foi demonizada, né? Mais uma vez nesses contextos. E aí essas críticas, tá? Elas vieram à tona ali, emergiram ali, junto do saber curativo da escola de medicina hipócrita, tá? Toda aquela turma lá que vinha estudando com Hipócrates também seguiu essa mesma linha. E assim, a Medeia, ela ficou conhecida no imaginário popular como a mestre dos poções e dos venenos, tá? Que tinha como divindade matrona ninguém mais, ninguém menos que Hecate. Hecate ali, naquele contexto, ela seria a deusa que ela detinha a magia de matar através das ervas. E até os dias atuais, tá? Isso ficou gravado aí no imaginário coletivo, porque na bruxaria hecatina, a maioria das ervas venenosas, elas são dedicadas à deusa Hecate. Muitas ervas aí, como a beladona, a própria cicuta, a mamona, que é muito encontrada aqui no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, elas são ervas venenosíssimas que são atribuídas à deusa Hecate. A gente vai entrar agora em um momento diferenciado, tá? Primeiro, a gente mostrou a primeira forma que a Hecate ela era vista, ela era entendida pela antiguidade. Depois a gente veio pela segunda forma, que era aquela forma quitônica da terra, essa demonização toda aí da divindade, que todo mundo procurava, mas todo mundo falava mal. E aí a gente vai agora fazer um resgate, tá? Da face celestial de Hecate. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai agora fazer uma análise nos oráculos cáudeos ou oráculos caldeus, que vai fazer isso, esse resgate aí, a figura celestial de Hecate. O que seriam esses oráculos cáudeos, né? O que são eles? Eles vão ser basicamente aí um conjunto de versos, tá? Em hexametros, que é isso, né? Hexametros é mais ou menos uma forma de medida poética, tá? A Ilíada, ela foi escrita assim. Essa medida aí, ela tinha 6 pés métricos iguais por versos. Também mais fácil de fazer a assimilação na memória daquilo que estava sendo narrado. Esses versos, esses oráculos, eles acabaram florescendo, tá? Entre o século II e o século III depois de Cristo. Então, eles são já na fase posterior, tá? Daquelas duas anteriores que eu falei para vocês. Os oráculos cáudeos, eles vão ser um dos primeiros sinais da teurgia, tá? Que é aquela doutrina ali que marcaria o neoplatonismo.
a partir do Porfírio, né? E nesses textos aí dos oráculos cáudeos, começava-se assim a buscar a salvação das almas humanas. A gente pode perceber que começava essa busca ali pelas pessoas da salvação das almas humanas, e essa salvação ela viria, segundo eles, através da inspiração divina, tá? Junto de rituais também. As divindades celestiais, elas eram exaltadas nesse período, e os teurgos, eles acabavam usando ali linguagens simbólicas, tá? E palavras mágicas também, para invocar essas divindades. E aí eles acabavam recebendo mensagens dessa divindade através desses oráculos. Nesse período também era misturado na imagem dessas divindades, eles misturavam sigilos, incensos, todo esse tipo de correspondência ali, que era ligada à divindade, até na própria imagem, na hora de fazer a imagem, eles acrescentavam ali essas correspondências no intuito de fortalecer o elo com a divindade em questão. E esses oráculos cáudeos, gente, eles vão ser os últimos assim requisitos do paganismo antigo. Então eles são documentos históricos de extrema importância. E agora a gente vai entender um pouquinho como era que a Hécate ela apareceu nos oráculos cáudeos, né? Nesses oráculos, como eu já falei, era destacado o aspecto celestial, tá? Da divindade. E com a Hécate não era diferente. E aí ela vai ser descrita com as suas formas celestiais. Ela vai ser descrita como fonte das almas, como a alma cósmica do mundo, como a anima mundi, como a solteira, como a salvadora, como aquela que ilumina. O seu aspecto de Ourânia também vai aparecer bastante aí. Esses textos, tá? Eles possuem mais ou menos 226 fragmentos. Esses fragmentos, tá? A Hécate, ela é citada diretamente em 5 fragmentos desses, e ela vai aparecer em 66 fragmentos, também citadas de forma indireta como a alma cósmica do mundo. A Hécate, ela vai aparecer falando também, contextualizando, né, verbalizando ali, em 11 desses fragmentos. E assim, Hécate, ela vai ser uma das divindades que mais aparece nesses fragmentos, mostrando assim a importância dela para esse sistema ali de crenças, né? Nesse contexto, a Hécate, ela já vai aparecer um pouco como ela aparece na Teogonia de Hesíodo. Ela vai ser aquela que faz a ponte entre o humano e o divino, aquela que libera as almas do divino para a salvação, aquela que traz a salvação para aquele indivíduo que está precisando ser salvo. Ela vai fazer um resgate desse indivíduo, ela vai fazer a ponte liminal ali para salvar esse indivíduo. Eu trouxe aqui um dos fragmentos aqui para vocês verem, dos oráculos cáudeos, onde a Hécate é citada. E esse fragmento diz mais ou menos isso: por todas as cavidades da cartilagem do flanco direito de Hécate, o líquido abundante da alma primitiva jorra incessadamente. Completa a luz, o fogo, o éter e o cosmoi. Então, nitidamente, a Hécate aparece aí como sendo a alma cósmica do mundo, onde tudo flui dela, tudo vem dela e tudo voltará para ela. E é bem interessante esse resgate aí da Hécate como divindade celestial, para a gente ter uma ideia, né, de que a Hécate ela não era só uma divindade quitônita da terra ligada à bruxaria e à feitiçaria. Ela era aquela que era chamada para salvar a alma do indivíduo também, para trazer a luz, a vida do indivíduo com as suas tochas sagradas, né? E eu trouxe uma curiosidade aí para vocês, que é sobre o estrófalos, né? O estrófalos ou a roda de Hécate, que é um símbolo aí que é muito usado por todos os hecatinos, devotos, sacerdotes aí da modernidade e da bruxaria hecatina. O estrófalos, tá, gente? Ele teve, assim, uma importância
tremendas dentro dos oráculos cáudeos. E ele vai ser mencionado nos oráculos cáudeos. Na verdade, a primeira menção ao Strófalos vai ser nos oráculos cáudeos. E ali ele era descrito como uma serpente labiríntica que circunda uma espiral. E a serpente, nesse contexto, ela vai representar o renascimento e a sabedoria. E os 3 braços ali do Strófalos representa a forma tripla de Hécate. E segundo uma tradução feita por um pesquisador que é o Isaac Preston, em 1836, lá atrás, o Strófalos ele poderia ser configurado como um símbolo, tá? Que produziria a vida de Hécate, uma chama viva, né? Que manifestaria toda a existência dessa divindade, podendo também alterar os estados de consciência e também permitindo a gente a entrar no liminar, né? Onde Hécate habita através dessa entrada visual que seria o Strófalos. Essa importância aí desse símbolo, essa ligação aí de Hécate, eu tenho ele tatuado aqui, não dá pra ver que tá escuro já. Tenho ele tatuado no braço. A gente usa muito ele para invocação, para proteção, mas de acordo aí com as pesquisas, ele realmente ajudava os indivíduos a adentrar no limiar ali onde Hécate habita. Então fica a dica aí, se você ainda não tem o Strófalos, procura aí um que mais esteja dentro das suas necessidades. Se não der para comprar, vai no Alan House, imprime, coloca lá no teu quarto, na tua casa, dentro do teu caderno, e assim você vai estar ali fazendo aquela ponte ali de ligação com a deusa Hécate. E agora, gente, eu vou falar um pouquinho da associação literária de Hécate um pouco mais à frente, tá? Não vou chamar modernidade, porque a modernidade são os tempos atuais, né? Mas é um período ali que foi de bastante importância também na literatura, que foi a época que Shakespeare viveu, que ele produziu seus trabalhos, e vou falar um pouquinho dessa ligação aí de Hécate, de Macbeth e de Shakespeare também, que eu não poderia deixar de fora aqui nesse primeiro introdutório aí sobre Hécate para vocês. Para alguns estudiosos, o Shakespeare ele é considerado um mago, tá, da poesia. Olha que interessante. Ele foi uma das personalidades ali mais importantes da literatura, né, do seu tempo até os dias de hoje, né? E aí a Hécate, ela vai ser citada em várias obras do Shakespeare. Ela vai ser citada em Sonho de uma Noite de Verão, ela vai ser citada em Hamlet, ela vai ser citada em Lear, ela vai ser citada na Macbeth. Só que assim, na Macbeth ela não vai ser só citada, ela vai entrar em cena mesmo. Nessa peça ela vai aparecer em cena. E aí também ela vai aparecer, segundo estudiosos, né, de Shakespeare, influenciando sonetos, Tempestade, Contos de Inverno e várias outras obras aí. Parece que o Shakespeare ele era bem fã de Hécate mesmo, né? Ele era inspirado ali pela divindade. Mas assim, é em Macbeth, tá? Macbeth, que o Shakespeare ele vai demonstrar ali toda a fascinação que ele tem sobre Hécate. Ela vai aparecer, tá, em Macbeth como a rainha das bruxas, tá? Vai orientar ali 3 feiticeiras, 3 velhas senhoras, mas fazerem ali os seus trabalhos. E aí essa questão tripla vai reforçar a ideia de triplicidade hecatina, né, da deusa. E ela vai trazer, né, ensinamentos de poderes mágicos ali para aquelas 3 velhas senhoras, feiticeiras, bruxas que estão ali praticando a sua magia. Essa forma aí que ele retrata a Hécate e aquelas 3 senhoras em Macbeth vai ajudar de certa forma a distorcer um pouquinho, tá, a visão da deusa e também das bruxas. E aí vai entrar em cena aquela visão coletiva, né, do imaginário das pessoas, daquela bruxa má com chapéu fazendo poções, Hécate, né, associada mais uma vez às trevas, à feitiçaria.
E isso é bem importante de lembrar, tá? Porque muitas pessoas acabaram conhecendo Hecate a partir da literatura de Shakespeare. Então, nesse sentido, a deusa ela era frequentemente associada à lua, tá? Associada à magia e aos feitiços. E acabou ajudando bastante a influência negativa no imaginário do mundo contemporâneo, né? Através das obras de Shakespeare. Se era a intenção dele ou não, não saberemos. Voltando agora para o nosso mundo, para o mundo contemporâneo, para a nossa realidade, para o século 21. Engraçado que quando eu estava fazendo essa apresentação, eu estava lá escrevendo, fazendo, e eu estava já terminando, colocando as referências, e aí veio o estalo, olha, você tem que falar sobre a cultura pop, tá? E mostra em Sandman, e aí veio a inspiração e eu só fui escrevendo. Eu achei bem interessante trazer isso, por extrema importância, inclusive como historiadora, mas é uma coisa que a alta sacerdotisa do nosso Coven sempre fala, é que Hecate também é da atualidade, ela também é uma divindade contemporânea. Então a gente não pode se apegar só com o que acontecia lá no passado, com o que era praticado ali no passado, não. A gente tem que trazer isso para o nosso contexto contemporâneo, para a modernidade, para o nosso dia a dia, trabalhar com o que a gente tem acesso hoje. E aí eu trouxe um dos exemplos, tá? De como Hecate ela vai aparecer na cultura pop, que é na série Sandman, que ficou aí conhecida na Netflix, né? Muita gente assistiu, eu também assisti e achei maravilhosa. A deusa Hecate, gente, ela vai aparecer nessa série de duas formas bem diferentes, que vai ajudar a gente a contextualizar aqui a nossa discussão também, com coisas que a gente já falou anteriormente. O Sandman, tá? Ele vai ser um oleiro que é o oleiro do sono, o Morfeu, né? E aí vai aparecer o reino dos sonhos também. E aí a Hecate ela vai aparecer nessa série em 3 momentos, mas são 2 momentos que são assim de extrema importância aqui para o nosso contexto. O primeiro momento, que foi o que eu coloquei aqui, a primeira figura, ela vai ser invocada, tá, pelo próprio Morfeu, como aquela que tudo sabe, aquela que conhece todos os caminhos. Ele vai pedir a ela para ajudar ele a encontrar determinados objetos que foram perdidos. Ele vai pedir assim que ela ajude ele a encontrar esses objetos, que ela mostre os caminhos que ele precisa percorrer, né, para conseguir resolver esse problema todo lá que foi instaurado lá no Reino dos Sonhos. E quando eu vi essa imagem, essa parte ali da série, percebi logo que ela se mostrava com um aspecto quitônico, né? Ela vai aparecer ali com os aspectos de Enória também, como Senhora dos Caminhos, tá? Que vai estar ali mostrando a ele qual o caminho que vai ter que seguir. Eles chamam ela de as três que são uma, reforçando ainda a questão do aspecto trívio de Hecate, né? E aí a gente vê muito o aspecto de face quitônica ali, noite, negro, escuro, submundo, e também de Senhora dos Caminhos. E isso vai fazer a gente lembrar bastante como ela aparecia no que eu falei anteriormente, que foi nos papiros mágicos gregos, essa face quitônica, tá? De deusa da terra, né? E aí o segundo momento que ela vai aparecer é quando ela vai ser invocada pela musa Calíope, que é a musa da poesia, né, que estava presa ali. Ela é invocada pela Calíope no sentido assim de libertação. Ela tá ali presa, desesperada, e ela invoca Hecate pedindo para que ela ajude ela a se libertar, a salvar ela naquele momento. E aí a gente pode perceber os aspectos nessa segunda imagem que eu coloquei aqui para vocês. A face celestial de Hecate, né? Aquela face de libertadora, de salvadora, de solteira, né? A gente percebe também um aspecto trívio, e a gente pode fazer a associação dela com os oráculos cáudeos, que a gente acabou de falar aí mais recente, que é quando acontece, né, a exaltação da face celestial da divindade de Hecate, quando ela é invocada para salvar o indivíduo, né, daquele infortúnio que ele está sofrendo ali. Então é muito interessante assim, fiz questão de trazer aqui para vocês, para a gente poder contextualizar também de acordo com a nossa
modernidade com os tempos modernos e fazer a gente refletir também a importância, né, do aparecimento de Hecate na cultura pop, tanto para a nossa geração quanto para as próximas aí que estão por vir. E eu também não poderia deixar, tá, de trazer indícios aí de Hecate no Brasil, né? A gente tá aqui no Brasil, ela é aquela senhora lá dos caminhos, que percorreu tantos caminhos, esses caminhos históricos aí que a gente falou, mas a gente tem que falar também de Hecate no Brasil, né? Ela chegou até os dias atuais aí. Eu trouxe uma pesquisa, tá, gente, pra gente refletir um pouquinho, que ela foi realizada por estudiosos hecatinos aqui brasileiros, tá? Inclusive a referência vai estar no finalzinho do último slide para vocês, se quiserem lá dar uma olhada, é super interessante. E aí essa pesquisa é maravilhosa. Ela vai mostrar como é que a Hecate é entendida aqui no Brasil nos contextos atuais. E aí a Hecate no Brasil, ela vai ser associada com a sabedoria, tá? Com a abertura de caminhos, com a magia, e a maioria dos devotos percebem nela um laço espiritual muito grande, né? Reforçando assim laços maternais. A Hecate, ela não teve filhos, tá? Ela foi donzela, né? Ela era entendida na antiguidade como donzela. Mas isso não quer dizer que nós não sejamos seus filhos. Aqui no Brasil também, muitos associam, tá, a Hecate à deusa tríplice da Wicca, tá? Especificamente, assim, aquela parte lá da versão dela de anciã. A deusa tríplice da Wicca, ela tem 3 formas, a Virgem, Mãe e Anciã, se eu não estou enganada. E aí, muitos brasileiros acabam fazendo essa associação, tá, da divindade com a deusa tríplice da Wicca. São coisas diferentes, tá? São coisas um pouco diferentes, mas eu também não vou dizer que tá errado. A gente entende a divindade como a gente quer e como é confortável pra gente. Outros, tá? Estudiosos aí e devotos, em sua maioria, infelizmente, mas eu espero que esse vídeo também ajude a desconstruir esse contexto. Eles vão entender a divindade na sua face mais quitônica, tá? Se voltam mais para o lado negro da deusa, o lado das sombras, dos encantamentos, das maldições, dos feitiços e por aí vai. E eu quero ajudar a quebrar esse paradigma, porque Hecate não é só feitiçaria, magia, ela é também, mas ela também é luz. Ela também tem a sua face celestial, que é de extrema importância. E nós, hecatinos, a gente vai entender isso quando a gente começar a trabalhar com os epítetos, tá? Em cada epíteto, a gente vai perceber uma face diferenciada dessa deusa que é multifacetada. Então, gente, é isso. Esse slide aqui, que é o último, tem as referências aí para vocês. Tem muita coisa legal aí. Tem link de vídeo, tem algumas dissertações brasileiras aqui de mestrado. Tem muita coisa bacana, tem muita gente produzindo muito conhecimento. Tá? No próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre as supostas origens de Hecate, de onde teria originado esse culto. Eu não trouxe, tá, hoje, porque fica muita coisa, não tem como, e a gente vai destrinchando, vai dando continuidade aos pouquinhos, tá, dentro das nossas possibilidades. Se vocês precisarem tirar dúvidas, se teve alguma coisa aí que ficou, coloca aí nos comentários, tá, que a gente vai respondendo de acordo, né, com a necessidade. A gente vai aí respondendo as dúvidas de vocês. Se tem alguma coisa que vocês querem acrescentar a essa pesquisa, pode colocar aí também. Se tiverem algumas fontes interessantes, pode compartilhar também, tá? Que a gente tá aqui para receber e para agregar. Então, vamos todos juntos aí nos darmos as mãos e fortalecer tanto esses estudos hecatinos quanto essa egrégora hecatina. Então,